Meus irmãos, boa noite, graça e paz, mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor e também para estudarmos, continuarmos aprendendo a palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós temos um texto muito rico, um texto maravilhoso que nós vamos chegar e eu espero hoje poder mostrar para os irmãos como Deus, desde o passado, desde o princípio, desde lá do Jardim do Éden, ele vai revelando a graça de Deus e a graça dele e mostrando como é necessário que o homem se chegue a ele. Mas tudo isso apontando para um sacrifício perfeito. A lei, na verdade, ela deixa muito claro que nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar a Deus. Nós, por nós mesmos, não nos salvamos. Nós não temos condição de conhecer a Deus, de escolher a Deus, de decidirmos por Deus. Se Ele não vier ao nosso socorro, se Ele não vier ao nosso encontro, e se Ele não nos ensinar o caminho, se Ele não abrir os olhos do pecador, se Ele não mostrar ao pecador a sua vontade, esse pecador jamais se chegará a Deus. Não é pela vontade do homem, não é pela maneira como o homem espera, mas é pela maneira como Deus chama esse homem. Se o Senhor não chamar, se o Senhor não iluminar, jamais conheceremos. O texto que nós vamos estudar hoje, ele vai deixar muito claro isso. Mas antes de nós começarmos os nossos estudos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos oriente, que não permita que nossos corações se envaideçam e a gente venha falar daquilo que não é da sua vontade. Vamos orar. Bendito e eterno Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esta noite na Tua presença, por estarmos, mesmo que distantes, meu Senhor, juntos em Teu nome, reunidos pela Tua graça. Pai bendito, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, a vida dos Teus filhos, dos Teus servos. Nos ajuda, meu Senhor, a cumprir a Tua vontade, a estar debaixo da Tua vontade. Senhor, não permita que nossos corações se envaideçam. Antes, ó Deus, nos ajuda a olhar para todo o sacrifício, para tudo que foi feito e nos lembrar que somos pó, que somos nada, que viemos do pó e para o pó voltaremos. E é pela Tua graça, pela Tua imensa graça, pelo Teu imenso amor, pela grandiosidade da Tua misericórdia revelada a nós, é que nós hoje, meu Senhor, podemos estar na Tua presença. Pai bendito, toma nas Tuas mãos nossas vidas, nos enche da Tua graça, nos fortalece, nos prepara para estar diante de Ti, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu quero chamá-los à leitura do texto que está no livro do Êxodo. A gente vai continuar nossos estudos hoje. Livro do Êxodo, capítulo de número 27. E vamos estudar apenas os versículos 1 ao 8. Tem vários outros textos que nós vamos estudar nessa noite e vamos olhar essa noite, mas eu quero pedir aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta, principalmente nesse livro de Êxodo, capítulo 27, que é o texto que nós estamos lendo, é o livro que nós estamos estudando, e vamos estudar esses versículos 1 ao 8. Vamos estudar sobre o Holocausto. E esse é um texto, e até uma palavra, né, que eu acho que muita gente conhece, mas vamos lá. Achou o seu texto aí? Achou a Bíblia? Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a sua altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, e os quais formarão uma só peça com o altar, e os cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes como para recolher a cinza, a pá, bacias, garfos, braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebolo do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais, quando for levado, se meterão nas argolas
de um lado e de outro do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Muito bem. Então, irmãos, nós estamos diante do texto do livro de Êxodo, capítulo 27. E esse texto é um texto que requer não que ele seja muito complexo. Ele não é tão complexo assim, não é tão difícil de entender. Mas ele requer que a gente explique algumas coisas para a gente ir colocando, para a gente ir acertando esses pontos. Vamos lá. Em primeiro lugar, o texto do capítulo 27, numa sequência de todo o texto que nós estamos estudando já, continua falando do tabernáculo. Né? Ele continua falando dos utensílios do tabernáculo, da área do templo, de como esse tabernáculo será montado, dos utensílios, dos materiais que serão utilizados nele. E é interessante que ele vai falou da arca, da aliança, das coisas que seriam colocadas dentro da arca, do candelabro, né, o menorá, da mesa dos pães. E aí ele vai colocando agora os materiais. A pia que será colocada de frente, né, na parte externa do tabernáculo, ou seja, na área do tabernáculo, mas a parte externa da tenda. Dentro da tenda está uma arca, no Santo dos Santos. Do lado direito está a mesa dos pães e do lado esquerdo o menorá. De frente, antes da cortina que divide o Santo dos Santos, está o altar do incenso. E na parte externa, fora da tenda, de frente para a entrada da tenda, está a pia de bronze. E de frente para a pia, já quase na saída, de frente para a entrada da área total do tabernáculo, né, do átrio externo, está o altar do holocausto. Esse altar do holocausto que nós vamos estudar hoje. Na figura que os irmãos estão vendo aí, tem o altar do holocausto dentro de todo o tabernáculo, tudo organizado, e ele é essa parte, esse quadrado, essa parte mais alta onde está externa, tá certo? Vamos ver então o altar do holocausto. Bom, em primeiro lugar, aquilo que nos chama a atenção aqui é que o altar, esse é a única vez e o único, o único utensílio, é a única parte de todo o tabernáculo e também do templo vai ser assim, é o único que é chamado de altar. Nenhum outro, a pia não é chamada de altar, o incenso, tem o altar do incenso, não é? Mas esse altar, que é colocado numa parte externa, é onde é oferecido. Porque a palavra altar vem de misber. E a palavra misber, ela tem o entendimento de uma subida, de um lugar de degraus que está subindo. É como a palavra holocausto, que vem de olá, e também é esse mesmo sentido de alguma coisa que está subindo, está sendo oferecido para cima. Aquela ideia de que aquilo que era queimado no altar, aquilo que estava sendo oferecido no altar, enquanto ele queimava, a sua fumaça subindo, de alguma forma ele estava subindo para Deus, estava chegando ao Senhor. A ideia de que Deus estava vendo o que estava sendo oferecido e estava recebendo aquele sacrifício, ok? Então, altar é o lugar do sacrifício, da oferta de sacrifício, e mais tarde nós vamos ver o altar do incenso, que era da oferta de incenso. Mas, irmãos, então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui é que nós não temos mais altares. Não existe mais altar. Quando nós estamos no templo, nós não estamos mais no templo como era o antigo templo. Nós não estamos mais no lugar santo, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Nós não temos mais uma cortina, um véu que separa. Deus não está em nenhum local específico fisicamente representado. Nós não temos mais um altar. O lugar onde o pastor prega, onde eu ministro a palavra, não é um altar. O altar, na verdade, agora, é
o nosso próprio corpo como sendo templo e habitação do Espírito Santo. E a reunião dos santos é o lugar onde o Senhor está presente e recebe, né, louvor e adoração. Sacrifício de louvor e adoração, uma vida que glorifica a Deus, é isso que o Senhor procura, e não sacrifício de holocaustos, de animais queimados. Mas aqui há uma representação e há um porquê o Senhor está mostrando isso aqui. Eu só queria colocar esse ponto de que nós, às vezes, chamamos aquele lugar mais alto da igreja, onde está o púlpito, de altar, mas nós não temos mais altares. No catolicismo romano, por exemplo, ali é chamado de altar, o padre é chamado de vigário, e a missa é um sacrifício oferecido continuamente. Mas não resta mais sacrifício. O culto não é um sacrifício. Nós não estamos mais fazendo sacrifícios. O sacrifício foi feito, o único sacrifício. O que nós fazemos agora é louvor, adoração e reconhecimento da graça de Deus. Não é sacrifício. Quando nós jejuamos, não estamos fazendo sacrifício. Porque nada que nós fizermos pode aplacar a ira de Deus contra nós. Nada que o homem faça, nada que o homem crie, nada que o homem, por mais que ele se esforce, ele pode andar de joelhos em torno da terra 10 vezes, isso ele vai continuar sendo um pecador degenerado. O que faz com que o homem mude é o que a gente vai ver aqui, naquilo que Deus vai mostrar, vai revelar para nós, na sua palavra, na construção do altar do holocausto, tá bom? Desculpa que eu estou gaguejando um pouquinho, tá? As palavras estão se atrapalhando. Muito bem. Então, primeiro o texto começa dizendo o seguinte: você, Moisés, depois de ter feito o tabernáculo, ter feito tudo isso, você vai fazer um altar de madeira de acácia, a mesma madeira que foi feita ao tabernáculo, a tenda, a arca da aliança, a mesma madeira. Fará de madeira de acácia e será de 5 côvados de largura e 5 côvados de comprimento. 3,5 metros de largura, 3,5 metros de comprimento. Por quê? 3,5 metros não, perdão. 7,5 metros, né, de comprimento, 7,5 metros de largura. Por quê? Porque esse altar, ele é quadrado. Nas suas pontas haverá chifres, pontas. Nas 4 pontas dele, nos 4 cantos haverão pontas. E ele terá 1,5 metro de altura, né? 3 côvados de altura. Isso significa o seguinte: significa que esse altar ele será um quadrado de 1,5 metro de altura e oco, né? Está lá no versículo número 8, oco por dentro com uma grelha dentro. É basicamente desculpa aqui a comparação, é basicamente assim uma espécie de churrasqueira gigante. Mas a intenção ali não era fazer um churrasco, a intenção ali era fazer a queima, a destruição através do fogo daquilo que fosse oferecido. Isso é muito sério. Quando o povo fosse para o templo, para o serviço, e aí nós vamos ver lá no livro de Levítico, capítulo de número 1, Deus chama o povo para dar agora as ordens de como é que será a organização do culto. Levítico é o livro que nós vamos estudar mais tarde e vai dar a ordenação, a organização do culto e também as regras, tanto para os sacerdotes quanto para o próprio povo. E em Levítico capítulo 1, a partir do verso 3, o Senhor diz: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, o altar do holocausto fica, né, como aparece na imagem, o altar do holocausto ele fica na entrada do tabernáculo, na entrada do átrio principal, antes da tenda. Para que alguém chegasse à tenda, para que chegasse ao Santo dos Santos, digamos, o sacerdote, o sumo sacerdote, que é o único que pode entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. O que é que o sumo sacerdote faz para ir ao Santo dos Santos, para chegar-se ao lugar onde está a Arca da Aliança? Primeiro, ele passa pelo altar do holocausto.
Primeiro, ele oferece um holocausto. O que é holocausto? A palavra olam, como eu já disse, significa algo que está subindo, uma oferta que sobe para cima. É algo que é dado a Deus e que ele olha como algo que foi destruído para oferecer a ele, para ser oferecido a ele. De uma forma mais clara, mais didática, o holocausto era a queima total de um animal em substituição a um pecador. Isso fica claro também no livro de Levítico, capítulo de número 17, o verso de número 11, quando o Senhor diz: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Vamos entender então que tudo isso significa. Quando o Senhor diz a Moisés que ele faça um altar do holocausto, primeiro, ele diz que esse altar deve ser quadrado. A mesma medida. E esse fato de ter a mesma medida aparece em vários livros, em vários textos. Ezequiel medindo a cidade é igual, é quadrada. A Nova Jerusalém, que João vê em Apocalipse, e o anjo mede, e a cidade é quadrada, é o mesmo tamanho, largura e profundidade, né? Largura e altura, tudo mais, ela é quadrada. Essa cidade quadrada, o fato de ser quadrada, de ter a mesma medida, é justiça. É não igualdade, mas o fato de que Deus é justo, é reto. A régua de medida de Deus não leva em conta, não pode ser deturpada, não pode ser enganada. Deus não se engana com aparências, ele não recebe subornos, ele não permite ao homem que o homem o engane com palavras vãs, ele não pode ser enganado com um teatro, uma aparência de piedade. O altar quadrado significa a retidão de Deus. O altar onde será oferecido o animal em troca, em pagamento pelo pecado do homem, é um altar quadrado porque é um altar justo. Porque é um altar do Deus justo. A justiça de Deus exige isso. A justiça de Deus exige que o pecador morra. A justiça de Deus exige que o homem em pecado, o homem pecador, e quando eu estou falando que o homem pecador, não estou falando do homem ímpio lá fora, o cachaceiro, o maconheiro, o estuprador. Estou falando de todos os homens. Todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe bonzinho, não existe pessoa boazinha. Todos são pecadores. Nós somos pecadores. E se o Senhor tirar, por um minuto que seja, o domínio do Espírito Santo sobre nós, fazemos coisas terríveis. Somos capazes de coisas abomináveis. Mas, por causa da graça de Deus, do Espírito Santo que nos impulsiona e que domina o nosso ser, não somos piores e não caímos em coisas muito piores. Então, o altar de Deus quadrado significa que ele é reto e justo. Ele não tem diferença no seu julgamento. Nesse altar, onde será oferecido o sacrifício pelo pecador, é o lugar da justiça. Ali é feita justiça. As 4 pontas que serviam, como diz no Salmo 118, para prender o animal, para amarrar o animal para o sacrifício, é o chifre no Antigo Testamento e nas culturas antigas era o símbolo de poder. Era o símbolo de um grande poder. Você vai lembrar aí dos vikings, você vai se lembrar aí dos próprios textos bíblicos, quando fala, né, das pontas, dos chifres do altar. Isso era uma representação de poder. Tanto é que a besta tem 7 chifres, isso é representação de poderes. Né? Então, os 4 chifres nas 4 pontas do altar significa o poder absoluto de Deus, o poder total de Deus sobre todas as coisas, o poder justo que ele exerce sobre o homem.
Deus é justo e absolutamente poderoso, todo-poderoso. Quando ele exige pagamento pelo pecado do homem, ele está sendo justo e ele está exigindo aquilo que ele tem direito, porque ele é o todo-poderoso. O homem não tem qualquer possibilidade de questionar a justiça de Deus. O homem não tem qualquer possibilidade de questionar os atos de Deus. O homem não pode questionar Deus em coisa alguma, porque ele é todo-poderoso e ele é totalmente justo. Essa justiça que ele exerce, então, ele ordena a Moisés que faça esse altar. Esse altar deve ser, tem uma especificação clara para que todo animal fosse oferecido ali. Esse animal oferecido ali é a oferta de holocausto. Essa oferta de holocausto era a oferta pelo pecado, que podia ser, de acordo com Levítico, o capítulo que nós lemos, primeiro, capítulo 2, poderia ser um boi, como também poderia ser um cabrito ou um casal de rolinhas, a depender da condição de cada pessoa. Mas era necessário que houvesse derramamento de sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. O texto de Levítico capítulo 17 que nós lemos fala que o sangue é a representação da vida. Quando o animal era queimado aqui, ele era queimado, a carne era queimada e o sangue era derramado sobre o altar. Era assim que o pecador podia, ele era recebido diante de Deus. Qual era o caminho que uma pessoa fazia? Vamos lá. Digamos que eu sou um judeu nesse período aqui e eu preciso oferecer holocausto. Eu vou pegar um boi ou um bezerro, de acordo com a minha possibilidade financeira, e vou até o tabernáculo. Chegando ao tabernáculo, eu procuro o sacerdote. O sacerdote, então, vai receber minha oferta, mas o que é que eu vou fazer? Eu mesmo vou impor a minha mão sobre o animal que vai morrer, e impondo a minha mão sobre o animal que vai morrer, eu confesso sobre ele. O que é que eu estou fazendo? Nessa simbologia aqui, eu estou transferindo a minha culpa para o animal, simbolicamente. Eu estou transferindo a minha culpa para o animal. Uma vida será derrubada, será morta, uma vida será tirada por causa do meu pecado. O meu pecado gera morte. O pecado sempre gera morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. Porque Adão pecou, ele morreu. Porque os homens que pecaram, morreram. A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, a morte vem por causa do pecado. Então, a única coisa que faz com que o pecador pare é a morte. Mas o pecador não pode morrer nos pecados porque estará perdido para sempre. Então, Deus dá ao homem, como está em Levítico capítulo 17, verso 12, que ele deu ao homem o sangue do animal, para que esse homem possa, então, oferecendo esse animal, ser remido da sua culpa. Ele coloca a mão sobre o animal, ele confessa o seu pecado, e então ele degola o animal. Ele mata o animal, ele derrama o sangue do animal. O sangue desse animal, então, é aspergido sobre o altar. E depois de aspergido sobre o altar, então, esse animal é totalmente cortado e é entregue ao sacerdote. O sacerdote, não o homem que veio oferecer o sacrifício. O sacerdote, tomando o animal, as partes do animal já cortadas e lavadas e limpas, então ele vai até o altar do holocausto e queima completamente o animal. Totalmente. Ele é totalmente queimado. As cinzas não são jogadas ao chão. As cinzas são recolhidas em uma parte embaixo do altar e é lançada fora do arraial. Isso porque Deus está mostrando aqui, de uma forma lúdica, de uma forma, vamos colocar teatral, não é bem essa palavra, mas vamos colocar assim, ele está dizendo aos homens, ele está ensinando aos homens como se fossem crianças na alfabetização, sabe, as crianças no iniciozinho já, quando você precisa ensinar uma letra para ela e você faz um desenho para mostrar a ela o que aquela letra significa. Deus está fazendo isso com os homens aqui no deserto.
Isso aqui não é para ser repetido pelo resto da eternidade. Aqui é para que o homem entendesse a gravidade do que ele está fazendo. Você tem o tabernáculo. E o tabernáculo é o quê? É o acampamento de Deus no meio do acampamento de Israel. Fica no meio do acampamento. Deus se apresenta ali quando a nuvem desce, quando a coluna de fogo desce sobre a tenda. Então Deus se apresenta ali. Então o altar está ali. Aí o tabernáculo está ali, perdão. Você, para chegar ao Santo dos Santos, o sacerdote ou qualquer um dos que fossem oferecer ao Senhor, o que vai ser oferecido, tem que passar primeiro pelo sacrifício. Ninguém pode entrar na presença de Deus sem sacrifício de sangue. Por quê? Porque todo pecador que entra à presença do Senhor morre por causa da sua glória e da sua santidade. Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão da glória de Deus. Ele diz: ai de mim que estou perecendo, porque sou um pecador e os meus olhos viram o Rei da Glória. Tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O que Deus faz? Com uma tenaz, ele pega uma brasa do altar, ou seja, ele pega fogo do altar do holocausto, do altar onde é apresentado o sacrifício pelos pecados do homem, e toca na língua de Isaías. Uma simbologia de que o sacrifício será feito por Isaías e o altar do holocausto, o fogo do juízo de Deus é tocado. Isaías sente o toque muito leve, muito pequeno do juízo de Deus e isso o justifica. E então o anjo diz: eis que com essa brasa te toquei e você foi justificado, ou santificado, ou purificado. O fogo ali só era purificador para os homens porque ele queimava completamente a representação desse homem, que era o animal sobre quem ele confessou seus pecados. O homem não pode entrar por si mesmo diante de Deus, a não ser que tenha seus pecados perdoados, a não ser que entre por meio de sacrifício de sangue. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que esse acesso é feito primeiro com o sacrifício, que é apresentado por um sacerdote. Nenhum homem pode entrar diretamente na presença de Deus sem a intervenção de um sacerdote. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Não existe mais um sacerdote que faça essa intervenção. Pastores não são sacerdotes. Não existe mais um sacerdócio assim. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele diz: porque vós sois nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Todo cristão, todo crente, todo aquele que foi chamado em Cristo Jesus, ele recebeu sacerdócio real. Todos nós agora, de alguma forma, não oferecemos sacrifícios, nós apresentamos a Cristo como o sacrifício vivo. Porque o sacerdote pegava o sacrifício aqui, feito no altar do holocausto, e ia até, passando pela pia, entrava no lugar santo, aí ia até o altar do incenso, e ali ele oferecia tudo isso. E é assim que o homem entrava, através do sacerdote, ele entrava na presença de Deus. O homem que trouxe o animal ficava fora do arraial, fora da tenda, na parte externa do tabernáculo, enquanto o sacerdote entrava por ele no lugar santo e no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício. Nós temos duas questões aqui que apontam diretamente para nós como cristãos. Aí nós vamos ver uma imagem aí do irmão Marcos Nati, que é um desenhista. Você vai conhecer, você talvez conheça ele como o Brother Bíblia. Trabalho muito bom, gosto demais, sigo os trabalhos dele.
E esse trabalho especificamente é uma representação do que tudo isso nos mostra. O tabernáculo, a organização do tabernáculo e o caminho que o sacerdote, que o homem tem que fazer para chegar a Deus no Santo dos Santos, que está separado por um véu que não pode ser acessado. Primeira coisa que esse homem tem que fazer é um sacrifício de sangue. Um queimar, né? Olá, né? O palavra de holocausto. Queimar, destruir completamente, queimar para que a fumaça disso suba até a Deus e Deus se agrade da morte do pecado, da purificação de um homem. Alguma coisa foi destruída e o pecado foi destruído junto com ela. Era assim que o homem fazia. Porém, existem algumas questões aqui. O Senhor mostrou em Êxodo o caminho para isso. Mas o altar do holocausto, a pia, o tabernáculo, são sombras, são representações do que aconteceria no futuro. Deus está mostrando para Israel, de uma forma lúdica, como eu já disse, o que vai acontecer no futuro e o que eles realmente precisam. Então nós vamos entender isso quando nós olhamos lá para o livro de João, no capítulo de número 1, verso 29, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista está batizando no Rio Jordão. E ele vê Jesus vir até ele. Então, olhando para Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus vai ser dado ao homem para tirar o pecado do mundo. Não é um cordeiro para o sacrifício por um homem. Não é um sacrifício por uma pessoa. Esse é um sacrifício feito por muitos. É um sacrifício feito pela igreja. É um sacrifício feito pelos comprados por Cristo Jesus. Por aqueles que Deus comprou com o sangue de Cristo. Por aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Esse é o cordeiro que será oferecido por eles. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado destes que foram chamados. O sacrifício de Cristo, como a gente costuma dizer, é suficiente para remir o pecado do mundo todo, mas ele será eficiente para remir o pecado dos que foram chamados, eleitos e que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Esses serão remidos pelo sacrifício de Cristo. Pois bem, o segundo ponto é que quando esse cordeiro, que é o cordeiro para o sacrifício, a gente pode lembrar-se também aí de Abraão, né? Oferecendo Isaac. E Abraão prepara o altar e coloca Isaac sobre o altar e vai imolar Isaac. Mas Deus diz, não faças tal. E dá a ele um cordeiro substituto. O cordeiro, o animal, era o substituto do pecador. Cristo é o nosso substituto. Jesus fez o sacrifício que nós não poderíamos fazer. Não diga jamais, não, porque aquela cruz era para mim. Aquela cruz não era para você, irmão. Aquela cruz não era para mim. Aquela cruz, eu não poderia ir para a cruz, como você também não poderia. O fato de nós, porque aquela cruz é para mim, dá a impressão de que é o seguinte, se eu deveria morrer na cruz. Só que se eu morresse na cruz, eu estaria condenado para sempre. Se eu fosse crucificado, eu seria condenado para sempre. Porque o profeta disse, e olhando Deus para o mundo, não achou um sequer, um só. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se tornaram vãos. É por isso que Cristo é enviado, porque não há ninguém digno, não há ninguém justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A cruz não pode ser minha, não poderia ser minha. A cruz não era para mim. A cruz sempre foi, desde o princípio, para Cristo. Porque ele merece? Não, porque eu não mereço. É graça. É por causa dos meus pecados. A cruz sempre foi de Cristo, do Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse.
O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, é que me remiu dos meus pecados. É para ele que a cruz estava preparada. A cruz era o altar do holocausto de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus indo para o altar do holocausto. E o altar do holocausto é o Gólgota, é a montanha da caveira, onde está a cruz, onde ele será colocado. É ali que ele é sacrificado. É ali que seu sangue é derramado. É ali que ele purifica pecadores. É ali que ele me substitui. É ali que ele te substitui. É ali que o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é derramado por nós e por todos aqueles que se voltam para ele. É ali que se cumpre o que está escrito, o que Moisés fez com a serpente de bronze, Neustã, como os judeus idólatras chamavam. É ali que se cumpre o que ele disse: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É ali, é no altar do Gólgota. Não mais este altar do holocausto. Esse altar do holocausto aponta para o sacrifício perfeito. Porque todos que faziam esse sacrifício aqui tinham que voltar todos os anos. Aí nós olhamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo de número 10. No livro de Hebreus, capítulo de número 10, o autor de Hebreus deixa muito claro isso aqui. Ele diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais, pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O sacrifício que o Senhor dá no Antigo Testamento não é o sacrifício perfeito. Deus não deu ali a salvação ao povo de Israel. O que ele estava mostrando ali era que pecado gerava morte. Por causa do seu pecado, alguém tem que morrer. Toda vez que você pecar, a morte é o único jeito para o pecado. A única coisa que para o pecado em você é a morte. Você só deixa de ser pecador quando morre. Você tem que morrer para parar de pecar. Então, isso era o recado dado no altar do holocausto para o povo de Israel. Ali não era o altar perfeito. O tabernáculo não era perfeito. Por isso, irmãos, essa ideia de ficar imitando as coisas, de tentar fazer o tabernáculo hoje, de tentar fazer um altar hoje, de se tentar chamar o lugar onde nós estamos pregando de altar do Senhor, de como se nós estivéssemos oferecendo sacrifício. A ceia do Senhor não é uma oferta de sacrifício. Nós não estamos fazendo sacrifício, nós estamos lembrando do sacrifício perfeito que foi feito por nós. Os homens que iam para o altar do holocausto, eles tinham que ir todos os anos. Todo ano, todos os homens deveriam levar sacrifício por ele e por sua família. Todos os anos. E o autor de Hebreus é muito inteligente, muito sábio. O Espírito Santo o inspira de tal maneira que ele expressa isso muito bem. Ora, se o sacrifício feito lá, no tabernáculo, era perfeito, por que então ele tinha que ser repetido todos os anos? Porque logo, se uma pessoa ofereceu sacrifício ali e foi perdoado seus pecados, ele deveria voltar para casa justificado e se esquecer de seus pecados. Mas no próximo ano ele estava lá de novo. Por quê? Porque ele pecou de novo. Porque ele continuava pecando. Então o sacrifício ali não apagava esse ser humano, esse homem pecador. Por isso, o Senhor diz que ele não se agrada de sacrifícios de bodes, de animais. Davi expressa isso no Salmo. Sacrifício e oferta não quiseste. Está citado em Hebreus capítulo 10. Antes um corpo me preparaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Holocaustos e ofertas pelo pecado não
agradava a Deus, não trazia satisfação a Deus. Era apenas para que o povo entendesse o problema que eles estavam vivendo. Era somente para lembrar o povo continuamente: vocês são pecadores, e a única forma de vocês entrarem na minha presença é se vocês morrerem para cessar o pecado. Mas se vocês morrerem, vocês estão condenados para sempre. Como é que você resolve isso? Como é que se resolve isso? Deus resolveu. Um substituto perfeito. Um substituto que acabaria com tudo isso. O autor de Hebreus diz: porque Jesus, entrando uma única vez, como um sacrifício dele mesmo, oferecendo a si mesmo como um sacrifício perfeito, se torna o nosso sacerdote para a eternidade. Ele é o nosso sacerdote para todo sempre. Ele não entra todos os anos no Santo dos Santos, porque ele habita no Santo dos Santos. Ele não precisa oferecer holocaustos continuamente, porque ele mesmo se ofereceu por nós. No Evangelho de João, perdão, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26, na ceia, no texto onde Jesus faz a última ceia, ele diz: tomem o pão, comam, esse é o meu corpo que é oferecido por vocês. Tomem o cálice, bebam, este é o sangue da nova aliança, derramado por vocês e por muitos homens. Derramado pelos homens, o sangue e o corpo, o sacrifício perfeito. Cristo estava dizendo: eu sou o sacrifício de Deus para o próprio Deus. Eu sou o pagamento da dívida de vocês para quem vocês mesmos devem. Deus pagou a nossa dívida diante dele, para ele mesmo, através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Aleluia. Meus irmãos, não cabe ação humana aqui. Deus fez tudo. O Senhor fez tudo. Deus fez a obra completa. O Senhor criou, o Senhor redimiu, o Senhor nos trouxe de volta a Ele, somente por Ele. Não resta mais sacrifício. Nós não fazemos mais nenhum tipo de sacrifício. O que nós fazemos agora é nos alegrar no amado das nossas almas. Na oração, somos convidados, chamados, convocados por Deus para entrar, para caminhar pelo caminho, pelo novo e vivo caminho que foi aberto. Cristo Jesus, o nosso remidor, aquele que remiu as nossas almas, aquele que nos abriu o véu e revelou o Santo dos Santos para nós. Ore para que você tenha, não intimidade com Deus, mas que você tenha uma aliança perfeita, que você tenha comunhão perfeita. Quando nós pregamos o Evangelho, não fazemos isso para ser salvos. Não fazemos isso para sermos mais santos. Fazemos isso porque anunciamos a todo homem o caminho da redenção. Anunciamos a todo pecador, nós que somos pecadores e que éramos perdidos como eles, que estávamos no caminho da perdição, anunciamos a todos eles: entrem por este caminho por onde nós estamos indo, porque este é o caminho da redenção. Essa mensagem do Evangelho, irmãos, que está no livro de Êxodo, no capítulo 27. Esta é a mensagem do Evangelho pregada a nós desde Êxodo, desde Moisés. Este é o Evangelho revelado por Deus desde Gênesis. O Senhor nos remiu dos nossos pecados pelo sacrifício perfeito. A justiça, representada pelo altar quadrado, igual. A justiça, o juízo, representado pelo fogo que queimava completamente o animal que estava ali na grelha. A justiça e o juízo de um Deus todo-poderoso, representado pelos 4 chifres, as 4 pontas nos 4 lados do altar. Tudo isso para nos mostrar o sacerdote que toma a oferta da mão do pecador e queima ali no altar e depois entra com o sangue desse animal diante do Santo dos Santos, diante do altar, diante do Santo dos Santos, do Senhor.
que entra no tabernáculo com esse sangue. O sacrifício que Cristo fez por nós. O sacerdote perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que tomando o sacrifício do seu próprio sangue, nos conduz até o Santo dos Santos, nos abre o véu e nos diz: podem chamar a Deus outra vez de Pai. Remidos, salvos, redimidos dos seus pecados. Vocês não são mais apenas servos. Vocês agora são filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Ele fez tudo para que você e eu pudéssemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, não imagine que você precise fazer grandes sacrifícios para alcançar a bênção de Deus. Não fique pensando que você deve fazer campanhas e mais campanhas, sacrifícios, coisas. Você não pode comprar a graça de Deus, você não pode fazer com que Deus te abençoe porque você fez sacrifícios imensos, porque nenhum sacrifício que você fizer, se você andar de joelhos em redor da terra 10 vezes, se você der a volta no mundo 10 vezes de joelhos, mesmo assim você continuará pecador. Um depravado, um pecador não arrependido, mesmo que ele carregue uma cruz em redor do mundo inteiro, mesmo que ele faça 300 voltas ao redor da terra, carregando uma cruz nas costas, quando ele morrer, irá direto para o inferno. Porque o sangue dele não pode lhe remir dos seus pecados. Somente o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. É Cristo Jesus o nosso advogado. É Ele o nosso Senhor, o nosso remidor, aquele que nos leva ao lugar eterno. Em Cristo Jesus, meus amados, somos mais que vencedores. É isso que significa, irmãos. Quando o texto diz, porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores, é isso que significa. Porque quando o texto diz, porque nele posso todas as coisas, é isso que significa. Porque quando o texto bíblico diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Quando a cortina se fecha, quando termina o espetáculo, quando em Apocalipse 22 se encerra a história, o que resta ali? Uma cidade santa, um Deus que ilumina a cidade e os remidos habitando nela, com acesso livre à árvore da vida, ao próprio Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo nos encha, nos inspire, nos conceda graça todos os dias, para que possamos entender que nada que fazemos para a nossa glória, ou fazemos alguma coisa que possa ser colocada como uma coisa esplêndida, extraordinária, em favor do reino de Deus. Porque tudo que nós fizermos para a glória de Deus ainda é pouco. Portanto, trabalhemos, né? Nos esforcemos para a glória do Senhor. Amém? Deus em Cristo abençoe os amados irmãos. Como eu já avisei os irmãos em um vídeo aí no grupo da igreja, mas para os irmãos que não estão lá no grupo da igreja, ou que estejam assistindo o vídeo agora, houve uma flexibilização por parte do governo municipal e a igreja poderá funcionar a partir de hoje, ou de ontem, não sei, a partir de hoje, das 7 da manhã às 19 horas. Com isso, nós vamos fazer o quê? Domingo, nós vamos finalmente, eu sei que muitos irmãos estavam ansiosos por esse dia, nós vamos poder participar de forma mais clara, lembrar de tudo isso que nós falamos aqui hoje. A ceia do Senhor, que nos faz lembrar do sacrifício perfeito de Cristo por nós, que é o memorial, a lembrança contínua de que nós não fomos salvos por nós mesmos, mas pela graça de Deus. Vamos no domingo à noite, à tarde, aliás, no final da tarde, irmãos. Nós não vamos fazer à noite porque só pode funcionar até as 19 horas. O que é que nós vamos fazer?
Vamos começar o nosso culto às 17h30. 17h30, 5h30 da tarde, começará o culto lá na Igreja Batista de Itaigara. Nós teremos apenas 20% da capacidade total dos irmãos. O que significa? Significa que nós não poderemos ter muita gente tomando todos os bancos. Vamos separar os bancos, nós vamos abrir um pouquinho mais de distância, nós vamos ver quantos irmãos poderão estar na igreja, quem não está doente, os que não são idosos. E esses irmãos, então, a gente vai organizar para que a gente esteja de uma forma no templo, todos participem, mas que não haja aglomeração. Todos deverão obrigatoriamente fazer a higienização na entrada da igreja com álcool em gel, e nós colocaremos lá um tecido, um pano, um tapete com água sanitária, né? Que é o composto para a higienização. E todos deverão estar usando máscaras, todos. Tanto quem vai estar cantando, como quem vai pregar, como quem vai... Você só pode estar liberado para tirar a máscara de tomar do cálice e comer do pão, tá bom? O restante, nos manteremos com as máscaras, tá bom? No mais, meus queridos, esperamos em Deus que tudo transcorra para a glória dele. O tempo está passando, as coisas estão se organizando, estão se ajeitando. É ter paciência. Tudo tem o seu tempo. Precisamos aprender a ter paciência. Precisamos aprender a passar pelos tempos difíceis. Não com rebeldia, mas entendendo o que Deus está fazendo. E onde é que Ele está consertando as coisas. Tá certo? E encerraremos o culto às 18h45. Por que não 19 horas? Porque 19 horas a igreja tem que estar fechada. Então, às 18h45, estaremos encerrando o culto. Das 5h30 às 18h45. Peço aos irmãos do Ministério do Louvor. Falta água agora. Olha, o Carlos André não está aqui para me dar água. Então, peço aos irmãos nem Paulo, né? Peço aos irmãos do Ministério do Louvor que agilizem, se organizem para no domingo à tarde chegarem cedo, chegarem às 17h30. O louvor deverá ser mais curto, porque nós vamos ter um período menor de louvor, um período menor da ministração da palavra, para que tenhamos uma ceia, né, nos moldes que nós costumamos fazer. Tá bem? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus por essa noite. Bendito Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, misericórdia e fidelidade. Senhor, muito obrigado porque o tempo, Senhor amado, está chegando. Muito obrigado, ó Deus, pelo sacrifício perfeito feito por nós. Muito obrigado por tua graça, meu Pai. Toma nas tuas mãos os teus filhos, os teus servos. Senhor amado, nos ajuda, nos abençoa, para que esse dia de domingo, Senhor, se assim o Senhor quiser e se cumprir dessa maneira, que estejamos reunidos na tua casa, todos nós juntos, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome. Bendito Deus, nos ajuda a descansarmos em ti, Senhor, e a esperarmos pelo tempo certo de todas as coisas. Ser conosco, nos fortalece, nos enche da tua graça para a glória do teu nome. Te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém.